Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horácio e hoje eu vou falar sobre as instituições de justiça, ou seja, sobre segurança pública, sobre impunidade, sobre a certeza da impunidade de muitos criminosos, aliás, de quase todos os criminosos neste país, inclusive de muitos que estão presos, que têm a certeza que amanhã, que a semana que vem já vão sair da cadeia, por que não? Então, neste país da impunidade, que alguém poderia até rotular de o céu dos bandidos, já chamaram de paraíso dos criminosos, paraíso dos bandidos, eu digo que é o céu dos bandidos em alguns aspectos. A justiça, eu defendo as instituições aqui, os tribunais de justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais de contas, o Tribunal de Contas da União, o dos estados, mas tem muitas falhas. E errar é humano, é lógico que todas as instituições são compostas de pessoas. E nós, seres humanos, somos falíveis. Somos muito falíveis. E se nos tornamos mais falíveis ainda quando somos corruptos. E até dentro dessas instituições tem corrupção. Quase que diariamente nós assistimos notícias de juízes e desembargadores que são afastados do cargo para investigação por venderem sentenças para bandidos e assim por diante. Aí está a corrupção dentro do judiciário. E temos ainda as falhas propriamente ditas. Quem trabalha erra, diz o velho deitado. Então, nós todos erramos. Juízes, desembargadores, ministros da justiça também erram. Ou usam o direito de errar para justificar outras coisas impublicáveis que acontecem, por que não? Então, acontece que no Brasil, vejam bem, o país da descondenação, essa palavra nem existe no dicionário, mas vai acabar sendo implantada porque tem tanta descondenação que assim, a mais marcante foi aquela do Fachin, quando ele descondenou o Lula. Ele mesmo disse em entrevista, embora tenha petista fanático dizendo que o Lula é inocente, o próprio Fachin, que descondenou o Lula, deu algumas entrevistas para vários meios de comunicação dizendo que ele não inocentou o Lula, ele simplesmente anulou as condenações. Com base em quê? Com base em informações hackeadas e editadas no Instagram do Sérgio Moro e do Dallagnol e de outros agentes da justiça envolvidos no processo da Lava Jato. Então, como o Fachin era um cara alinhado com o PT, ele fez campanha para Dilma, então ele é um cara de alma petista, alma e coração, e isso não é crime nenhum o cara ter alma petista. Ele, e ainda tendo sido indicado pelo PT para ocupar um cargo vitalício e muito bem remunerado, com a série de regalias, é lógico que ser humano que é, cristão que deve ser, ele tem um sentimento de gratidão muito grande pelo PT, pelo Lula, pela Dilma, e usando de todo esse sentimento, essa nobreza de espírito, ele, na primeira oportunidade que ele teve, ele não pensou duas vezes, ele descondenou o Lula. Ele anulou as condenações. Já em segunda instância, vejam bem, não era em primeira instância, não era mais a condenação do Sérgio Moro, que era suspeito no caso. Mas ele anulou as condenações, inclusive de segunda instância, do Tribunal Regional da quarta região aqui, se eu não me engano, é da quarta região aqui em Porto Alegre. No caso do sítio do Guarujá e no caso do triplex do Guarujá, aliás, e do sítio de Atibaia. Ele já tinha sido condenado em segunda instância, inclusive com o aumento das penas. Vejam bem, se o Moro tivesse sido leviano, tivesse perseguindo politicamente o Lula, ele teria dado penas maiores que seriam reduzidas pela segunda instância, mas não. As provas eram tão contundentes e inequívocas que as penas foram aumentadas.
Mesmo assim, o Fachin, com esse gesto de nobreza, eu fico até arrepiado, sério, eu fico emocionado com tanta nobreza de espírito. Fico mesmo. Só que não, né? Então, com essa nobreza de espírito do Fachin, ele descondenou o Lula. E na época eu gravei um vídeo aqui no meu canal dizendo que ele abriu a porteira para descondenar tudo quanto é tipo de bandido que existe na face da terra. Leia-se aí o território Tupiniquim, a República das Bananas do Brasil. E a porteira se abriu mesmo. De lá para cá, o que se descondenou de bandido, de político, bandido. E pior, eu vou falar sobre, no próximo vídeo, para esse não se tornar muito cansativo, eu vou falar sobre as consequências práticas dessas descondenações. Então, aí, de lá para cá, a grande maioria, ou parte significativa, melhor dizendo, dos condenados pela Lava Jato, foram descondenados. E pior ainda, a justiça, eu vou dar só um spoiler, a justiça mandou devolver o dinheiro que os caras roubaram. Não em todos os casos, mas em alguns casos mandou devolver o dinheiro que os caras roubaram. Olha só, isso aqui não é o céu dos bandidos? Não é o céu dos criminosos? É lógico que são fatos isolados. Eu quero aqui deixar registrado que na grande maioria das vezes, em 90% ou mais dos casos, a justiça em todas as instâncias, em todos os tribunais e fóruns deste país, acerta nas condenações. Eu mesmo já fui beneficiado em processos. E também fui prejudicado. Eu já gravei 2, 3 vídeos que a justiça derrapou feio. Foi na hora de julgar um processo que era do meu interesse. Tanto a favor, eu como reclamante e também como reclamado. A justiça derrapou feio. Foi para longe da verdade, acreditou em mentiras e a coisa desgringolou de uma tal forma que ficou feia a coisa para o meu lado, nos 2 casos. Mas ainda acreditamos na justiça. Continuamos acreditando na justiça. Apesar dos pesares, apesar da nobreza de espírito e da gratidão eterna que alguns têm para com seus nomeadores, para aqueles que os indicam para ocupar o poder. Lógico que já, supostamente, houve uma conversinha antes. Ó, eu te ajudo, você me ajuda. Uma mão lava a outra, e assim por diante. Tá bom? Não estou dizendo que aconteceu, mas pode ter acontecido. É do ser humano. Principalmente daqueles de grande nobreza de espírito. Tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, saúde, um grande abraço, tchau. E por favor, inscreva-se. Até mais.